Então hoje o nosso programa vai ser um verdadeiro show. Eu sou uma célula extraterrestre, fabricada em laboratório e fui deixada na Terra em forma de célula. Entendeu? Eu fiquei na água por muito tempo, depois quando morreu a célula, o espírito pegou uma matéria para habitar aqui e fazer o trabalho que eu estou fazendo agora. Olha lá, presta atenção, então, funciona. Lembra aquele cara, o Uri Geller? Lembra do Uri Geller? O nome não é estranho. Uri Geller é um cara que ele ia na... Já tá valendo. Uri Geller é um cara que ele ia na televisão na década de 80. É um israelense. Daí ele falava assim, ó, você que tá com algum aparelho eletrônico com problema, se concentre no aparelho que eu vou fazer funcionar. Ele ficava, funciona. Aí as pessoas ligavam, tipo, oi, meu rádio voltou a funcionar. Era esse que Meu entortava Deus. a colher, não era? É, exatamente, que entortava a colher, entortava garfo. E ele foi no programa do Gugu? Não chegou ainda no programa do Gugu. Inclusive, estamos começando o nosso primeiro, talvez último podcast, Sofá da Hebe. Sofá da Hebe, com os convidados e convidadas Jéssica Zanella, direto de Jaraguá, Santa Catarina. Seu boa noite, bom dia, boa tarde, Jéssica. Boa noite, bom dia e boa tarde. Depende do horário que você estiver nos ouvindo. Boa noite. Jéssica, já a primeira pergunta para você, já antes de apresentar a nossa próxima convidada, é... Jéssica, quando eu falo Gugu Liberato, qual a primeira coisa que te vem à cabeça? Banheira. Banheira. A nossa próxima convidada, direto de Florianópolis, capital de Santa Catarina, Maíra Kaminski. Boa noite, bom dia, boa tarde, Maíra. Boa noite, William Correia. Bom dia ou boa tarde para os nossos ouvintes. Exato. Quando eu falo em Gugu Liberato, Maíra, qual a primeira memória ou imagem que vem à sua cabeça? Cara, a primeira... Pode falar pau no podcast? Pode falar tudo aqui. Aqui a gente coloca censura mais... Não vai ter censura. Primeira imagem que me vem na cabeça é o Jean-Claude Van Damme de pau duro com a Gretchen. Nossa Senhora. Essa é uma cena clássica. Será que a Gretchen fez a SMR no Gugu, que deixou o Van Damme no pau duro? Os Faltou contexto. Nossos ouvintes não sabem, mas enquanto nós estávamos testando os aparatos eletrônicos aqui, estávamos falando sobre ASMR. E a Jéssica falou que usa o ASMR para dormir, a Maíra gosta de ASMR de cachorro, e eu não posso ouvir ASMR, que me dá um puta um tesão aquele negócio. Eu não sei o que acontece. O que é ASMR? ASMR é aqueles barulhinhos assim, voz baixinha. E assim, com microfone de alta captação. Isso. Tem uns que a pessoa fala, eu sou... no Google e descobrir sozinhos, né? Isso, no YouTube tem uns que... No nosso ASMR, mas... E tem uns que a pessoa tá tipo de enfermeira, assim, ele fala, oi, você veio no meu consultório. Tem interpretação de personagens. Eu acho divertido. Olha que pornográfico que é esse negócio, vocês não estão entendendo. BDSM em ASMR? É um rolê erótico esse negócio, ninguém tá tão por fora. A pessoa entra no mundo BDSM através do ASMR. É a porta de entrada para outras drogas. É a porta de entrada. E para quem não me conhece também, eu sou o William Correia, aqui em Guarapuava, no Paraná. E quando eu falo em Gugu Liberato, o que me vem à cabeça é o Sabadão Sertanejo. O Sabadão Sertanejo. Com o Gugu de chapéu e as dançarinas da taça. Lembram? Sim, cara, elas tinham umas blusinhas brancas, né? Eu gostava mais daquelas que ficava aquela argola, assim, sabe? Depois ficou moderno, eram umas argolas que ficavam indo pra cima, pra baixo. Eu acho que eu já peguei essa fase das argolas, assim. E elas tinham uma blusa branca, não era? Isso. É que tinha o concurso da camiseta molhada também, né? Que tinha isso também. Até no Domingo Legal tinha um que tinha que adivinhar a combinação do cofre através da camiseta molhada, lembra? Nossa, mano, sim. Cara, o que era os anos 90, né? A gente já comentou sobre isso tantas vezes. O que era os anos 90, a televisão brasileira nos anos 90? Nossa, é maravilhoso se a gente for pensar politicamente, né, o Brasil.
que acabou a ditadura militar, acabou a censura, a década de 90 foi dedo no cu e putaria, né? Não, literalmente. O que era proibido na década de 80, 70, que ficava só lá dentro das pornochanchadas, veio pra TV, né? Agora liberou e liberou bonito. E até uma das coisas mais comentadas lá fora é o programa da Xuxa, né? E como que a Xuxa se apresentava e as Paquitas num programa de criança, né, cara? Sim, nossa, aqueles shortinhos, aqueles micro shortinhos. Era os body, né, que ela usava, só body. Ou era body ou aqueles shortinho micro com aquelas botas altíssimas, tipo... Podia ser bem um rolê de polidense, assim, fácil. Sim. Ó, polidense, tá ficando muito erótico esse negócio. A SMR, polidense. A SMR, perdão. As Paquitas, a Xuxa. Isso que a gente não chegou na banheira do Gugu. Isso que a gente não chegou na banheira do Gugu. Ainda não. Mas só voltando às Paquitas, vocês lembram o nome de alguma Paquita? Tem a eu só lembro da Sorvetão. A única que eu lembro. Não tinha Patuxa? Pitucha. Pitucha. A Pitucha. E a Andréa Sorvetão casou com o cantor Conrado, inclusive. Isso mesmo. Eu não sei, eu fico tentando entender a memória do William, assim, cara, foge da minha capacidade. Não tinha o que fazer. Mas a Pitucha esses dias fez uns tratamentos estéticos e postou no Insta. E a Xuxa foi lá comentar que tava ruim. Sério? Não viram isso? Eu não tenho certeza se foi com a Pitucha ou se foi com a Sorvetão, mas acho que é com a Pitucha. Dela, amor, ficou bom. Quem sabe um dia a Xuxa não participa desse programa. A Xuxa é super acessível. A Xuxa é um sonho. Vou mandar um direct pra Xuxa. Depois Imagina. ela comentado a live da Ivete, né? Não vai falar da Regina. Ela falou da Regina o quê mesmo? Duarte, da Regina Duarte. Mano. Mas voltando à nossa pauta do Gugu Liberato ainda. Uma outra coisa que eu queria comentar. O programa do Faustão não era tão erótico. Não tinha erotismo no programa do Faustão. Era um programa mais para toda a família no começo dos anos 90, né? Por isso que não tinha tanta audiência quanto tinha o Domingo Legal na época. Exatamente. Ele se valia das videocassetadas e das Olimpíadas do Faustão, né? Cara, era isso, pelo menos na minha família. A gente assistiu o Gugu a tarde inteira. E aí, no finalzinho, a minha avó e meu tio pedia pra mudar pro Faustão, só pra ver as todas. Era única tipo coisa. Isso? Sim. Na minha casa também. Mas eu tava vendo que o futebol mudou pro domingo pra bater com o horário do Gugu Liberato, né? Sim, até então não tinha, exatamente. Esses dias eu vi no Twitter um negócio e fiquei, caramba, olha a influência que a Globo tinha, né? Tipo, ainda tem, na verdade. Ela conseguiu mudar e se tornar, tipo, domingo dia do futebol. Sim, mas uma outra coisa que isso que você está falando é o tamanho que era o SBT nessa época, e como é o SBT hoje, né? Sim, ele encolheu pra caramba. Mas olha só, e isso aí, inclusive, que a Jéssica está falando, é porque pós-saída do Gugu, que é o assunto que nós vamos chegar agora. O mundo mudou, o Brasil mudou pós-morte do Gugu. Depois do dia 21 de novembro, nada foi igual. Foi em novembro? Foi, eu fui pesquisar. 21 de novembro. Orgulho. Eu achava que era em dezembro, perto do Natal. Não, ele estava fazendo a decoração de Natal. É verdade. Bom, então, dizem que ele sabia do rolê do coronavírus e ele foi assassinado. Não... Atenção, denúncia, Maíra, denúncia, atenção. Hashtag denúncia.
Mas é isso aí, fake news circulando com a possível descoberta do coronavírus do Gugu. E eu tava pensando, o que aconteceu no Brasil pós-morte do Gugu de tão horrível? Veja, coronavírus no mundo, até 21 de novembro de 2019, éramos todos felizes, bebendo nos bares e chocados com a morte do Gugu. Depois, acabou, não teve mais. Escândalos políticos do Brasil a rolê. Inclusive, quem diria que o Sérgio Moro sairia do governo Bolsonaro e faria as denúncias que fez, etc. Uma separação dramática, inclusive. Não, o cônjuge ficou bravo. Cônjuge. Foi... E também, por falar em cônjuge, ainda sobre a morte do Gugu, a desestruturação da família dele, com aquela história com quem ele era casado, afinal de contas, o casamento de aparência... Uma coisa totalmente... O melhor é que essa semana saiu a notícia de que o boy dele tá entrando na justiça para pedir parte da herança, né? Tinha pois é. Efetivamente um boy, então. Sim, dizem desde que tinha. 2003, 2013, 14, sei lá, uns 5 anos. E dizem que o casamento dele... Tô orgulhosa. Tu estudou? Que isso é fofoca, né? Fofoca eu gosto. Os nossos ouvintes, que provavelmente vão ser a família da Jéssica, a família da Maíra, a Daniela, minha esposa, todo mundo vai estranhar esse podcast, mas foram levantadas informações ao longo das últimas 2 semanas. Sim, a gente utilizou todo o nosso arcabouço teórico de pesquisadores para trazer para esse podcast. É porque a gente esqueceu de falar que somos 3 historiadores falando sobre... Como é que eu tinha falado? Fazendo piadas pontuais, trazendo entretenimento e falando piadas pontuais para vocês. Isso. Exatamente, é um humor para toda a família. Talvez não assim, mostre para o seu primo criança, pois ele não vai entender o que é a CMR, não vai entender o que é ficar com tesão e ele vai ficar te fazendo perguntas estranhas. Deixa ele fazer. E ele vai querer saber o que é. E ele vai querer saber o que é como é que é BDSM e vai ser um problema. No Google e fica um pouquinho chocado. E também os nossos ouvintes também, possíveis ouvintes, precisam saber, nós estudamos juntos de 2011 até 2014, nos formamos juntos aqui na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Unicentro, em Guarapuava, e a Jéssica voltou para Jaraguá, sua terra natal, e a Maíra foi seguir a carreira de pós-graduação em Florianópolis, e eu permaneci aqui em Guarapuava e cá estou nos dias de hoje, mas temos um grupo no WhatsApp chamado Sofá da Hebe, que daqui a pouco entraremos nesse assunto também, e assim nos mantemos informados em dias de pandemia. Não é, meninas? Isso mesmo. Melhor grupo do WhatsApp. Nosso Sofá da Hebe, que também já foi uma banheira do Gugu, né? Ele mudou de nome. É verdade. Porque ele era uma banheira do Gugu. A gente é fã do SBT, a gente é fã dessa cultura dos anos 90. Somos apreciadores de um ótimo entretenimento. Exatamente. Inclusive, sempre que eu vou escrever entretenimento, eu escrevo errado, cara. É a palavra mais difícil de escrever. É uma palavra difícil. Ela é comprida, né? Ela tem muita letra repetida. É muito difícil de escrever. E sobre a nossa temática, a gente escolheu falar do Gugu e da Hebe, né? Porque além de ser 2 ícones da nossa infância e adolescência, por que não, é um assunto pertinente. Por mais que o Gugu tenha morrido em novembro, ainda está em evidência. Tanto por questões de herança, e quanto por questões pós-apocalípticas, digamos assim, né? Porque essa você não sabe, Jéssica. Qual ano a Hebe morreu? Sem Google. Maíra, Jéssica. Hebe morreu em 2012. Não, de jeito nenhum. Foi depois. Eu acho que foi em 2004. Não. Tá louco? Não, ela foi no Faustão em 2012, ele passou ali. Eu acho que foi de jeito nenhum, sério? 2010, não? Eu vou procurar aqui agora, mas eu acho
que foi em 2012. Deixa eu ver aqui. Será? Se a minha 2012? internet colaborar. Porra! Ah, ponto pra Jéssica. 12. 2000. Caramba! Que orgulho. Então, eu era, mudando um pouco de assunto, falando da Hebe, do seu sofá da Hebe, quando eu era criança, não sei vocês, a minha mãe me obrigava a assistir o programa da Hebe, porque ela era muito fã dela. Eu odiava aquilo. Eu detestava, que era sempre umas pessoas muito aleatórias, assim, tipo, um jogador de futebol, um pagodeiro, uma modelo e o Celso Portiolli. E uma socialite, né? Sempre tinha uma socialite. Sempre tinha uma socialite. Que, tipo, a gente nunca tinha ouvido falar, porque era, tipo, uma socialite de, sei lá, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Sim, que provavelmente era uma amiga da Hebe da vida, assim. É, mas assim, que podia até, sei lá, Narcisa, até ela jogar ovo na galera, eu não sabia quem era ela. Mas acho que teve aquela que era... A Narcisa ficou famosa por causa daquele programa lá, não foi? Que programa que ela fazia? Das mulheres ricas. Não, mas antes disso, o episódio do ovo já deixou ela famosa, né? Ah, o episódio do ovo é antes disso? É, bem antes. Bom. Bem antes. Eu lembro de uma outra socialite que talvez vocês não se recordem, a Vera Loyola. Lembro. Esse nome não é estranho. Eu lembro. William, a gente tem que lembrar que eu e tu somos 4 anos mais velhos que a Jéssica. Isso. Então, Isso que eu ia falar da Hebe. A gente lembra de algumas coisas que ela não lembra. A Hebe nunca foi um programa que a minha mãe trabalhava muito cedo, então ela não assistia. Então era um programa que eu nunca assisti de verdade, porque não era interessante, né? Imagina uma criança, sei lá, de 8, 9 anos, vendo uma véia entrevistar uma socialite, uma galera meio... Mas respeito. Não rendia, né? Tipo, daí eu não assistia muito. E era muito então tarde, o programa dela era muito tarde. Eu sempre dormia na metade. Era, tipo, começava umas 10h30, né? Uhum. E daí pra gente, então... Daí era na segunda-feira, né? Eu assistia as novelinhas do SBT. Eu não tenho certeza, mas acho que nessa época talvez passasse a Usurpadora, sei lá. A primeira vez que passou a Usurpadora, né, no SBT. Ah, mas o Usurpadora já é dos anos 2000 já. A Hebe, depois que ela saiu do SBT, ela foi contratada pela Rede TV, sendo, acho que, a primeira apresentadora no Brasil a ganhar 1 milhão por mês, assim, um salário astronômico na época. Antes de morrer? Estava na Rede TV. Ah, é? Sim. E ela apresentou poucos programas na Rede TV e daí ela morreu. Que ela ficou doente, né? Eu não lembrava. Exatamente. Disso. Sim. E por que ela saiu do SBT? Eu acho que foi meio esquema do Gugu, assim, meio de mal com o Silvio Santos, uma coisa assim. Eu acho que eles meio que queriam ganhar mais e, tipo, o Silvio Santos daquele jeito dele, né? Escroto. Sim, e talvez que ela pegava o final do Ratinho. Daí ele queria manter aquela audiência do Ratinho e chegava na Hebe e caía, né? O programa do Ratinho é outra coisa que dá pano pra manga pra falar, né? Pelo amor de Deus. Jesus. Dá, também. Inclusive ainda está no ar, né? Nesse momento que estamos aqui, deve estar tendo um teste de DNA, né? Se ainda existe. Ui, credo. Nossa, gente, que estressante que era aquilo, Jesus amado. Era bizarro. Humor pra tanto. Mas teve algum tempo que o programa do Ratinho ficou fora do ar no SBT? Teve, né? Ou não? Pois ó. Cara, eu lembro alguma coisa nesse sentido, mas não, foi a Casa dos Artistas. Porque na primeira edição do Big Brother, a Globo processou o SBT por estar copiando o Big Brother e eles tiveram que pegar uma coisa da justiça para colocar no ar. Aí até lá eles colocaram um aviso que a Casa dos Artistas estava fora do ar por decisão da justiça. E daí nesse tempo não passava o Ratinho? Não, passava sim, só que acho que eles estendiam. Eu lembrei. Eu perguntei. Eu tava aqui só pensando. Os nossos ouvintes vão achar que nós estamos loucos, alguma coisa nesse sentido, sobre efeito, como diz o Bacurau, sobre o efeito do psicotrópico. Não, eu tava perguntando porque na minha memória a gente teve esse pra mim, né? Teve o Ratinho da época do Xaropinho, da época do exame de DNA.
E daí, tipo, foi uma febre, todo mundo assistia Ratinho. Daí parece que ele sumiu num período, parece que ele não tinha mais programa. Porque eu não me lembro de mais nada. E eu ele acho voltou que agora mesmo. nesses Eu acho anos que 2000 teve um aí. hiato. Teve um hiato sem programa do Ratinho, sim. E daí depois voltou. Meio que nessa vibe da nostalgia, anos 90, início dos anos 2000, eles voltaram com o programa do Ratinho, mas com outro formato. Ele ficou menos popular, me parece, né? Sem aquelas loucuragens todas que ele fazia na primeira versão do programa, aquela gritaria dos infernos. Meu Deus, que programa estressante, gente do céu. Tinha aquele Sombra, Não, vocês tinha lembram? Era Sombra, né? Ótimo. Sombra. As melhores coisas que tinha naquele programa. Era o Sombra, Era e o coisa que Marquito. Mas o Marquito era massa no começo, porque o Marquito era muito louco. E aí era massa no começo, depois ele começou a ficar muito exagerado, daí, tipo, perdeu o tino da coisa, assim. Mas eram as duas únicas coisas que eram interessantes daquele programa. Era o Sombra, porque o Sombra era engraçado. O Sombra era sarcástico e irônico, velho. Ele era ótimo. O Sombra era bom mesmo, é verdade. Mas voltando à pauta Gugu, esses dias eu tava mostrando pro João, pro meu ouvintes, meu namorado, que ele não conhecia a banheira do Gugu. Meu cônjuge. É o meu cônjuge. Ele não conhecia a banheira do Gugu, porque se eu sou nova, ele é mais novo que eu. E eu fiquei chocada, porque daí eu comecei a ver alguns vídeos e é bizarro como isso, eu ainda não entendo como isso era possível passar num domingo às 3 horas da tarde. Como é que o Luiz Ambiel... Como a gente assistir aqueles homens enfiando a mão, o braço, praticamente no útero daquelas mulheres, gente. Eu não entendo quando ainda. Escapava uma teta da Nana Gouveia, era a alegria da pesada. Ambiel grava pra caramba. Que é isso, Luiz Ambiel? Que é isso, Luiz Ambiel? Pode pegar em tudo menos ali. Agora pode essa cobra coral subir. Pedrão, canto de Lara. É o homem com a vitalidade. Não pode passar a mão. Olha o Luiz Ambiel passa a mão na bunda dele. Que história é essa? Aí ele perde. Perde a concentração. Olha, o que é isso? Briga não vai. O que é essa briga aí? O que é essa briga? Não, o que é isso? Que coisa é essa? Olha aí! Não, eu peguei sem querer. O quê? Você pegou o quê? Nana Gouveia, Luiz Ambiel, Alessandra Scatena contra Batoré, Vavá e Tiririca. Eu tava vendo. Era isso que tínhamos nos anos 90. O Krigor. Tem o da Carla Pérez. Ou outro. Tem o da Sheila Carvalho. Ou no outro time, Leandro Learte, Marcelinho Carioca e Pedro de Lara. Pedro de Lara, meu Deus! Eu lembro! Era isso que nós tínhamos. Ouvintes, procurem no YouTube Banheira do Gugu, Pedro de Procurem. Lara. Mano! Exatamente. E uma outra coisa do Gugu que foi bem marcante foi a falsa entrevista com o PCC que ele fez. Vocês lembram disso? Eu lembro, eu me lembro. Porque eu não lembro de ter assistido a entrevista em si. Que foi aquela época que o PCC decretou aquele toque de recolher em São Paulo e o Gugu conseguiu uma exclusiva com o PCC. Aí o Ministério Público foi atrás, né? Falou, como assim, né? Cadê os caras, né? Daí que descobriram que eles colocaram uma van lá nos estúdios Anhanguera do SBT e uns caras aleatórios da produção, mascarados lá dizendo que era do PCC. Meu Deus, cara, eu não sabia disso. Certo, deu processo e tudo. Nossa, foi um horror. Foi o pessoal do PCC que ficou puto, né? Na verdade, também. Saiu. Claro que... Velho. Dizem que ali começou o fim dele no SBT, inclusive, né? Que o Silvio Santos não tinha aprovado e tal, né? Que foi ele, aquele diretor do programa dele, como é que era o nome dele? O Magrão. O diretor Magrão que tinham feito essa história aí. Isso das fake news.
É isso aí, é a Gênese. Sim, boa, verdade. Daria um bom título pro programa, né? Gugu e o início das fake news. Gênese é mais bonito. É mais... Exatamente. É mais bíblico. É mais exato. E as provas que tinham do time masculino contra o time feminino, que era de pegar o bicho, lembra? Que colocavam num vão, assim, colocava o bicho. Ai, tá molhado, Gugu! Mas, se tem uma coisa que eu adorava e eu sempre ficava procurando, era quando ele ia na casa das pessoas. Ai, eu amava isso. Isso era legal. Parecia Bom. assim, abridor de vinho. E eu ficava assim, cara, quando o Gugu vir aqui na minha casa, eu tô ferrada. Porque eu não tenho essas coisas. Sim. Cara, eu amava esse quadro. Era o quadro mais legal que tinha. Era. E eu ficava assim, meu Deus, quando ele vinha aqui, um dia eu falei pra minha mãe, você tem que comprar isso aqui, porque o Gugu sempre pede grampo de cabelo. Tipo, coisas que ninguém ia ter em casa, assim, cara. Tipo, na época, né, uma secretária eletrônica, por exemplo, cara. Ninguém tinha secretária eletrônica, mal tinha telefone em casa, cara. Eram umas coisas aleatórias, assim, tipo, um botão vermelho. Tinha umas coisas mais assim, porque assim, uma secretária eletrônica, quem tinha grana só, porque na casa das pessoas que ele ia não tinha mesmo. Mas ele pedia umas coisas muito aleatórias, assim, tipo, um óculos de sol sem uma lente. Sei lá. Nossa, é verdade. E vocês lembram que no final, se a pessoa tivesse um disco do Gugu, ou um CD do Gugu, ganhava todos os brinquedos? Nossa, meu sonho era uma toca do Gugu. Pogobol. Eu tinha medo, né? Porque eu achava que eu não tinha capacidades físicas para um pogobol. Nossa, mas a pasta do Gugu era o meu sonho de consumo. Cara, e era um monte de brinquedos da Estrela, né? Sim. Eram os brinquedos dele. Tipo, a Estrela era o negócio que fazia os melhores brinquedos na nossa época. E aqui em Guarapuava as Pernambucanas, na época, era a única loja de departamento que tinha, então tinha um andar praticamente só com os brinquedos do Gugu, assim, cara, era caríssimo, uma fortuna. Sim. E eu lembro que tinha o posto do Gugu também, que era um posto de gasolina de carrinho, assim, cara, do Gugu, tipo aquele da Hot Wheels, sabe? Eu deixei uns brinquedos muito aleatórios. Agora eu lembrei da Eliana, que ela tinha aquela sorveteria, né? Da Eliana. Nossa, cara. Mas a Eliana não tinha uma boneca que era do tamanho, tipo, de uma criança? Era super comum nos anos 90. Boneca do nosso tamanho. Boneca do tamanho... Nossa, eu nunca tive, graças a Deus. Eu acho que eu ia ficar com medo. Eu acho que eu tive, mas eu tive alguma cópia. Eu nunca tive original. Mas eu tive uma boneca grandona. Inclusive, a Eliana ainda tá no SBT, né? A Eliana ela voltou, né? Ela ficou no SBT, ela ficou um tempão na Record, e daí ela voltou para SBT no domingo à tarde. Inclusive, os nossos ouvintes quiserem mandar sugestões de assuntos para os próximos programas, nós vamos ter redes sociais em breve, todos os Twitter, Instagram e tudo mais. Não sei quando, mas vai ter. Aguardem. No máximo, amanhã eu vou criar um e-mail já. Para quem tiver o e-mail será se quiser mandar mimos, a gente manda o endereço também. Isso. Sim, exatamente. Se quiser mandar brinquedos do Gugu. Se quiser mandar brinquedos do Gugu, exatamente. A gente aceita. Falar nisso, uma outra coisa que tinha nos programas dos anos 90, né? Os quadros musicais, que no final falavam pro Gugu, posso deixar o telefone de contato? Sim! Nossa, mano! E era assim, tipo, 021, eu ficava assim, nossa, é Rio de Janeiro, eu já tinha decorado, e 011 é São Paulo. Eu também. Eu estava muito certa, porque eu sabia qual era Rio de Janeiro e qual era São Paulo. Era muito telefone e era caríssima. Você sabe a Maíra que gostava, pelo menos, de Raimundos, quando a gente se conheceu até? Fala isso, uma das lembranças que eu
Antigamente. Uma das lembranças que eu tenho do Gugu também é o Raimundos divulgando a Sol e o Sei pela primeira vez na televisão, que foi no Gugu. Foi? Eu lembro que uma vez eles foram no Faustão e aí cada um deles entrou com um instrumento trocado, porque ninguém sabia. Eu acho que foi o Raimundo. Agora eu tô confusa. Acho que foi no Gugu, porque o Gugu era playback, né, cara? No Faustão era ao vivo, Claro tanto que ele falava, né? Quem sabe faz ao vivo. Era né? playback também, seu doido. Uhum. Será? Não lembro. Pois até esses dias eu tava vendo um negócio do CPM 22 que eles entraram e daí o Japinha, o baterista, não achava a bateria, ele entrou com as baquetinhas na mão e era playback. E ele fica perdido no meio Nossa. do Faustão. Ele não acha a bateria, ele tá com as baquetinhas na mão. Essa eu não Aí vi. até que ele acha, tá no canto assim do palco, ele sai correndo. E a música tocando. Essa eu perdi. Até para os nossos ouvintes, depois os mais novos, eu vou colocar ao término desse programa alguns links, onde quer que a gente poste esse podcast, para você conferir alguns vídeos do YouTube, do Faustão, do Gugu e tudo que nós observarmos nesse podcast. Agora, daquele quadro do ET e do Rodolfo, que eles iam acordar as pessoas. Nossa, isso era sensacional, cara. Isso era muito legal. E aí, às vezes, eles entravam e o cara tava, tipo, peladão com uma mina na cama, tá ligado? Cara, teve a vez que eles foram acordar o Gil Gomes, cara, e o Gil Gomes deu um tiro. O Gil Gomes dormia com uma arma embaixo do travesseiro, cara. Meu Deus, eu não sabia disso. Sério, tem no YouTube. Eles foram acordar o Gil Gomes, ele deu um tiro, cara. Não, mas o Gugu Imagina. É muito clássico. O que é do Telegrama Legal? O Telegrama Legal era chato, porque era tipo um pedido de desculpa, então, né? Era insuportável o Telegrama Legal, porque não era porque legal. Era aquela história Era aquela história compridíssima, enchendo o saco da pessoa. Não acabava nunca aquilo, não sei o quê, pra daí no final, é um telegrama, não sei o quê. Ficava. Ai. Não, no final era sempre assim, ó, tipo, era uma flor, assim, imagem da flor, assim, deu a voz do cara. Pra mulher, você não sabe quem mandou essa flor, é alguém que quer te pedir perdão. Daí aparecia o cara, assim, lá, ó. Não era com pessoas aleatórias. Também. Bota fé. Eu não lembro. Mas tinha a maioria. E tinha, vocês estão. Era com famoso, mas teve um período que fez com pessoas aleatórias. E só mais uma que vocês estão esquecendo também, que o meu diretor já está falando no ponto aqui, que daqui a pouco o tempo está esgotando. É isso, diretor? Tá. Vocês estão esquecendo de um quadro muito importante que o Gugu queria que se fingia de mendigo. Meu Deus, que péssimo! Tem uma história clássica que ele ajudou o mendigo Natanael. Nunca esqueço o nome. Que ele comprou casa, comprou tudo pro mendigo Natanael. Que ele foi naqueles bandejão em São Paulo. Aí ele fingiu que ele não tinha dinheiro. O mendigo pagou o bandejão do Gugu. Ele comprou casa, comprou móveis, tudo. Deu um tempo, o mendigo vendeu tudo. Era o que eu faria também. Perdeu tudo, cara. Daí, tipo... Meu Deus, mas o Gugu, ele tinha, se a gente for pensar, tem muitos quadros clássicos, né? Ele mendigo, o táxi do Gugu. Depois de um tempo mais pro final do programa, aquele De Volta Pra Minha Terra, era dele. Depois o... Nossa, esse eu não gostava. Também, meu Deus. Chatíssimo, mas era pro povão, né? Era pra gente pobre e dava certo. Sim. Sim. Mas é que os Né? quadros, o problema dos quadros do Gugu é que eles eram muito longos. Sim, e com esse sim. apelo emocional muito... Eu acho assim, me lembra muito esse rolê do que o Luciano Huck quer fazer, sabe? E, tipo, ajudar pessoas, não sei o quê, mas, tipo, explorando essas pessoas, explorando... O Gugu era muito mais nessa questão emocional, assim, ele explorava essa questão emocional,
para ficar mantendo ali a audiência e utilizando, né, essas pessoas. E o Luciano Huck mais nessa coisa de, tipo, fazer brincadeira e humilhar as pessoas no palco, né? Para que a pessoa consiga ganhar alguma coisa. Sim, não, mas o programa que é insuportável, Mas aí que tem isso, é aquele do Rodrigo Faro na Record. Ai, meu Deus, é insuportável. Eu não consigo assistir, nunca assisti o programa do Rodrigo. Ó, o último programa que prestou da Record nesse estilo era o com o Márcio Garcia. Que a galera ia arrumar namorado lá, que ela falava hoje não, Márcio, lembra? Não, depois virou. Não, é que era inicialmente com o Márcio Garcia. O Márcio Garcia, tipo, deu muito sucesso. A Globo, o que fez? Fez uma proposta para ele e chamou ele para fazer Caminho das Índias. E dele lá, ele fazia o Parruã. Larga o programa que ele tinha e o Rodrigo Faro substitui. Daí ele fica super famoso com Hoje Não Faro, imitando algum cantor que ele fazia o Dança Gatinha, não sei o quê. Mas era do Márcio Garcia inicialmente esse programa. Que loucura. Uhum. Eu acho que o Rodrigo Faro tem carisma. Falta carisma. Chaveco. Outra do Gugu, que talvez não sei se você lembra, Jéssica, que ele apresentou o Passo Repassa. O Passo Repassa era maravilhoso, né? Nossa, Passo Repassa era muito bom. A versão original era maravilhosa. Era para as crianças, né? Era criança, tipo, das escolas lá de São Paulo e tal, né? Nossa, Passo Repassa é muito bom. Inclusive, eu e a Maíra, não vou revelar a nossa idade aqui, mas talvez a Maíra lembre do TV Animal, que era com o Gugu também. E tinha um programa que era... Vou falar. Pode falar. Eu tô rindo porque, assim, todo o programa, os programas do SBT eram Gugu com criança, Gugu para adulto, Gugu para os animais, era para família. Sim. Era só Gugu. Não, e nós três aqui tivemos um professor Miltinho Stansnick, uma coisa assim, não me recordo o sobrenome. Ele participou de um programa do Gugu que não é da nossa época, que era Batalha das Nações, o nome, que cada participante representava um país. E ele foi representar a Polônia nesse programa aí. Sério? Você não sabia disso, Maíra? Ele falou. Sério? Eu não devia estar. Ele participou do Gugu. É um professor que nós tivemos na nossa graduação, que participou do programa do Gugu. É verdade, esquecido disso. Meu Deus! Então, basicamente é Gugu para a família toda. Quem não conhece Gugu precisa conhecer, porque vai ter um programa, algum quadro que vai tocar seu coração, porque Gugu é para a família toda. A não ser que você assista quando ele foi para Record, porque a fase Gugu na Record não me agrada. Na Record, ele tem que se virar um outro episódio. Porque Gugu na Record é outro rolê, uma coisa que não era Gugu. Não, daria um episódio só pra gente falar Gugu na Record, Marcos Mion na Record, Xuxa na Record, Eliana na Record. Eliana na Record deu certo. Era legal o programa dela. Era legal. Novelas da Record. Assistia Você assistia o Eliana e Alegria nas manhãs na Record? Chiquinho, amiga. Na Record, tinha Chiquinho? Sim. Ai, lembro. Ai, sim, esse programa era ótimo. Ô, Dona Eliana, lembra? Era legal. Era no programa dela que passava Pokémon? Era. Isso. Meu Deus, quando foi isso? 2001? 2002? Tipo isso. Por aí. E, bem, ainda finalizando o assunto, o diretor já está no meu ouvido aqui. Chegamos ao fim com ele apresentando um programa de talentos na Record, né, nos seus últimos dias, de cantores, né? Eu não lembro que programa era esse, na verdade. Gente, eu não tenho TV há tanto tempo e aí eu não sei.
Então, era um programa de talentos e chegou, né, com o final de novembro, né, com ele consertando alguma coisa na casa dele, caiu do terraço e do sótão, né, e acabou descansando, né, para dizer. E nós estamos aqui, na verdade, prestando uma homenagem a esse ícone da televisão brasileira, nesse nosso primeiro podcast. E finalizando também com a grande rainha da TV brasileira. Como não falar, vocês já assistiram a entrevista da Hebe Camargo com a Lolita Rodrigues e a Nair Belo, do Jô Soares? Maravilhosas, né? Se não assistiram, essa é a indicação dessas 3 pessoas que vos falo. Para esses dias de Exatamente. Vão rir por 45 minutos seguidos, porque eu acho que uma das entrevistas mais engraçadas já feitas. Essas 3 mulheres são ótimas. Eu sou fã das 3. A Nair Belo, então, era sensacional. A Lolita, né? É ótima também. A Lolita tá viva ainda, né? A Lolita tá quase fazendo... Acho que sim. Tadinha, né? Elas eram muito amigas, tipo... Amigas, assim, há muitos anos. E era muito gostoso de ver as 3 juntas, porque a gente via a cumplicidade que elas tinham uma com a outra. Assim, era muito, muito massa. Estão numa forma espetacular. Não é que você não viu a gente sem roupa. Mas você já viu as duas sem roupa? Nunca. A gente se fala... Isso é maldade. Você Maldade sabe? Só que ela dela. tem 69? Não, a gente se fala Você que a sabe, gente mas não adianta ter que a 69, gente... é não, viúva. peraí. É que a gente... É o quê? É o quê? Viúva! E no programa ficavam se xingando e tal. Era muito engraçado. Imagina aquelas 3 reunidas, cara. Deve ser muito legal. O programa é ótimo. Eu acho que a Globo, se ela quisesse audiência, ela reprisava algumas entrevistas do Jô ali, que ele tem várias entrevistas muito boas. O Jô é um ótimo tema para esse podcast. Ah, o Jô rende, hein? O Jô é maravilhoso. Eu sou fãzaço do Jô, assim, acho ele sensacional. Eu tenho questões. É muito bom. Eu acho ele uma pessoa interessante, inteligente, mas eu tenho as minhas ressalvas. Mas isso então, quando assunto para outro podcast. Não sabemos qual será a data do próximo podcast, mas o meu diretor está soprando aqui que estamos chegando ao final. E, bem, provavelmente quando você ouvir, conte aos seus amigos se você gostou, se você não gostou, compartilhe, like. Se você gostou, não gostou, exatamente. Também, porque tô nem aí. Em breve nós faremos um programa com as gírias de Guarapuava, Paraná, que é a cidade que nós 3 já moramos. Falaremos sobre Jô Soares, sobre, enfim, grandes personalidades, menos de história, porque de história todo mundo já está farto de polêmica e confusão. Só se alguém pagar. Se alguém pagar, a gente fala sobre qualquer assunto. Quando começar a pagar, a gente fala do que quiser que a gente fale. A gente só não fala bem do governo. Meninas, a gente negocia. Exatamente. Meninas, momento programa da Xuxa e momento Maguila se despedindo. Beijo e abraço para quem? Um beijo e abraço para todo mundo que tiver tirado um tempinho para escutar a gente, porque a gente está se esforçando. A gente não sabe mexer com as tecnologias, mas a gente está tentando. Cara, a gente é muito analfabeto digital. Em tempos de corona. Tempo para conseguir fazer esse rolê. Então, dê um valor. Deu um sério. like. E se por acaso esse programa cair nas mãos de algum produtor do SBT, da Rede Vida, entre em contato com a Acho que da Rede Vida não vai rolar, amigo. Tem muito palavrão. Maíra, beijo, abraço para quem? Pra minha mãe. Pro meu pai, não. Pra minha mãe. Pra Duca e pra vocês. Todos que estão ouvindo. E vocês 2 aí também. Vocês merecem. Você que está nos ouvindo, mande sugestões. Se não, no próximo programa, provavelmente falaremos da Xuxa, do Faustão, da Sasha, ou de quando a Xuxa foi revelar que estava grávida da Sasha. Quando a Xuxa foi revelar que estava grávida da Sasha. Por onde anda Luciano Zafir, será? Boa pergunta. Ai, meu Deus. Até a